Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. Em junho ocorre o Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil, hoje considerada um dos maiores problemas de saúde pública pediatra. E por quê? Ela afeta mais de 200 milhões de crianças no mundo e mais de 7 milhões só no Brasil. Para entender melhor os riscos da obesidade infantil e procurar caminhos que possam reverter esses números que a doença tem apresentado, hoje conversamos com a doutora Fabiola Suano, que é presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja muito bem-vinda, doutora, para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aqui. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dessa contextualização e explicando o básico primeiro para as pessoas, né? São mais de 7 milhões de crianças aqui no Brasil. E para a gente entender quem são essas crianças, primeiro, o que a gente chama de obesidade é uma doença, correto? E depois, como que a gente... Quando a gente considera uma criança realmente obesa, quando que ela entra nesse quadro que a gente, vamos já colocar na base que é uma doença, né? É isso mesmo. Então, obesidade é uma doença crônica que atinge todas as faixas etárias em diversos países e o Brasil não é diferente disso, né? A gente tem obesidade desde crianças muito jovens, crianças menores de 1 ano, até a adolescência, aí abrangendo até os 20 anos de idade. De forma muito simples, a gente vai dizer que quando o peso para a altura, quer dizer, o índice de massa corporal da criança está elevado para padrões de referência que levam em conta sexo e idade, a gente usa gráficos para isso, a criança pode ser considerada com excesso de peso. E esse excesso de peso vai variar desde sobrepeso até obesidade e obesidade grave, quanto maior for esse índice de massa corporal. E nos adultos a gente está acostumado a dizer que a obesidade traz algumas comorbidades, por exemplo, hipertensão, diabetes, entre outras coisas. Nas crianças, esses riscos também estão presentes? Sim, infelizmente esses riscos também estão presentes. Quando a gente olha lá a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, né, a alteração dos níveis de colesterol do adulto, a gente tem que lembrar que isso começou lá atrás, lá na infância, e é muito mais associado, quer dizer, o risco é muito maior dessas morbidades quando o indivíduo tem obesidade, e essa obesidade começou quando ele era criança, sem dúvida nenhuma. É uma história que começa com a obesidade na faixa etária pediátrica. Sim, e quando a gente pensa, como você falou, né, a obesidade está presente em todas as faixas etárias, inclusive na infância, mas existem diferenças entre as causas que levam à obesidade nas crianças e as causas que levam à obesidade nos adultos? Tem causas específicas nesse público infantil? De forma geral, as causas são as mesmas, porque tem a ver com o estilo de vida que leva em conta, né? Consumir mais, vamos chamar do ponto de vista de energia, e gastar menos. E aí, com isso, você acumula gordura no corpo que vai se reproduzir aí na forma do aumento do IMC. O que eu considero que é diferente do adulto é que a criança ela não é responsável por todos os seus próprios cuidados. Então, a criança ela não cozinha para ela não faz as compras, muitas vezes não faz as escolhas. Então, quando a gente pensar na criança com obesidade, a gente tem que pensar numa família que a cerca e que tem aí fatores de risco, estilo de vida, que não só a criança tem excesso de peso, mas provavelmente a família como um todo. E falando desse estilo de vida, além disso, tem também um fator genético envolvido? E se tiver, como que a gente consegue diferenciar o que é genético, o que é hereditário e o que são esses hábitos familiares que acabam levando ou favorecendo a presença, o aparecimento da obesidade na família? Obviamente que a genética influencia em todas as doenças crônicas.
Algumas mais e outras menos. No caso da obesidade, o fator genético ele é muito pequeno, quer dizer, o impacto da genética na obesidade, tirando casos onde você tem síndromes genéticas, situações onde você tem um problema genético que cursa com obesidade, 99% das vezes as causas de obesidade têm muito mais a ver com o ambiente, então com o estilo de vida, e eu diria até fatores que são o que a gente chama epigenéticos. Por exemplo, mães que ganham muito peso na gestação têm maior chance dos bebês nascerem maiores, quer dizer, com peso maior ou com peso menor. E, por exemplo, o peso ao nascer é um fator de risco para o desenvolvimento de obesidade futura, tanto nascer pequeno como nascer muito grande. Então, não é genético, é epigenético, quer dizer, a criança já ganha aí um fator de risco e ela ainda nem nasceu. Então, existem fatores que influenciam no desenvolvimento da obesidade nesse momento, quer dizer, no estilo de vida adotado nesse momento, mas também no estilo de vida adotado, por exemplo, pela família, pelo pai, pela mãe, especialmente quando a gente fala nisso, a gestação e os primeiros anos de vida aí, como fatores, marcadores epigenéticos, né, que não são genéticos, mas que influenciam fortemente no desenvolvimento da obesidade ou no risco da obesidade ao longo da vida como um todo. E como você falou já, a criança muitas vezes ela não tem, não está no poder dela a decisão, as decisões do que ela vai comer, em que momento, seja dentro de casa, às vezes na escola. Então, a família tem esse papel muito importante na construção desses hábitos saudáveis. Então, eu queria falar um pouquinho agora, vamos falar diretamente com esses pais, esses responsáveis, esses cuidadores. Como que eles podem incentivar ou proporcionar um ambiente que traga hábitos saudáveis para essas crianças desde cedo, que previnam a obesidade e, afinal, quais hábitos são esses? Olha, primeiro de tudo, eu queria lembrar que a criança faz parte do contexto da família, não dá para descolar, né? Então, quando a gente diz que uma criança tem excesso de peso, sobrepeso e obesidade, atenção, porque os outros membros também da família, especialmente os que moram na mesma casa que a criança, pai, mãe, avós, irmãos, também devem ter algum grau de excesso de peso. E se não tiveram, tem uma chance grande de desenvolver. Então, não existe melhorar a criança sem melhorar a família como um todo. Dentro desse contexto, dar o exemplo é a melhor estratégia. Então, adotar uma alimentação saudável baseada em alimentos preparados em casa, alimentos in natura, minimamente processados, que são do hábito da família, não só para a criança ou para o indivíduo que tem, a pessoa que tem excesso de peso e obesidade, seja uma criança ou um adulto, mas para todos. Todos. Adotar uma vida menos sedentária, quer dizer, priorizar, levar a criança e o adolescente, a depender da idade, para o parque, para brincadeiras que às vezes a gente perdeu um pouco, amarelinha, coisas que as crianças adoram, né? Que é interagir com a natureza. Isso não é só para a criança, é para a família como um todo. Reduzir o tempo de tela é algo fundamental hoje em dia para que a gente possa ter horas gastas com mais qualidade e com menos tempo sedentário. Estimular o sono, né, o sono adequado, a rotina, melhora a obesidade da criança e melhora o estilo de vida da família como um todo. Então, o estilo de vida para melhorar a obesidade da criança, obrigatoriamente ele passa por quem cuida dela. Não é, isso é inseparável, indissociável e é um compromisso de todos. E quais são os desafios para poder fazer isso? Porque às vezes me parece que é até mais fácil você resolver a questão da criança do que a questão dessa família toda, que vai precisar realmente pensar no seu dia a dia, mudar algumas coisas que às vezes já estão enraizadas. Tem alguma dica que possa facilitar ou ajudar tanto esses adultos quanto essas crianças, às vezes que já estão na adolescência, já têm uma capacidade de entender melhor o que está se passando? Tem alguns facilitadores que você poderia passar para a gente? Eu tenho algumas sugestões. Primeiro, sugestões que são importantes para que a gente possa acreditar na melhora, né? Porque eu acho que a obesidade, como toda doença crônica, se a gente não acredita que pode melhorar, a gente se entrega. Então, primeiro de tudo, ninguém é obeso porque quer. A obesidade não é alguma coisa porque tem preguiça, porque tem
uma falta de vontade de melhorar, não é nada disso. A gente vive num ambiente que, se a gente não se cuidar, a gente ganha muito peso, mais cedo ou mais tarde. E o que é mais importante é que sempre é tempo de melhorar. Melhorar não significa só perder peso ou ficar magro pelo seu índice de massa corporal. É reduzir seu risco de ter diabetes, pressão alta, é melhorar um pouco a sua autoestima quando você melhora um pouco seu ganho de peso, é melhorar o seu sono. Então, tudo isso é importante, muito importante. Então, também não é uma culpa da família ou da criança ter obesidade. Hoje a gente vive nesse ambiente obesogênico. Pequenas ações, pequenas ações como todo mundo trabalhar em conjunto para os finais de semana sair para passear, todo mundo trabalhar em conjunto naquilo que a gente vai comprar no supermercado, naquilo que a gente vai comprar na feira, como que a gente prepara e se preocupa com a alimentação. Só isso, e hoje a gente tem os guias alimentares aí apoiando essas questões, né? A gente tem uma série de diretrizes que falam muito com as famílias, respeitando os aspectos culturais, já significam aí passos extremamente importantes para o controle da obesidade. E mais ainda, né? Não só para quem tem obesidade, nós, como indivíduos que vivemos aí nesse meio, a gente tem que lembrar que a gente precisa ter também políticas públicas que protejam as crianças e suas famílias contra o excesso de peso. Então, a gente muitas vezes vê no supermercado produtos ultraprocessados que são ricos em açúcar, gordura, sal, aditivos ligados a personagens. Muitas vezes, personagens que a criança assiste, muitas vezes ela nem quer o produto e ela acaba chorando ou querendo aquele produto por causa dos personagens. Então, a gente precisa, como cidadão, olhar esse meio que a gente atua para proteger quem é e quem não é obeso para a adoção de hábitos alimentares e estilo de vida mais saudável. Isso perpassa várias camadas que vai muito além do que só o indivíduo. Sim, inclusive, seria a próxima pergunta. A gente está falando bastante desse contexto familiar, mas é importante falar essa questão das políticas públicas mesmo. Às vezes, até dando exemplo, né? Que nem você falou, a gente vai no mercado, às vezes é mais fácil, mais barato comprar um miojo do que fazer o macarrão em casa, procurar opções mais sustentáveis, mais saudáveis. Então, quais iniciativas que foram bem-sucedidas, que estão sendo feitas nesse sentido de políticas públicas que têm contribuído para prevenir a obesidade, especificamente a obesidade infantil, talvez falando das escolas, talvez falando desse acesso a esses alimentos, se puder falar para a gente também é interessante. Sem dúvida nenhuma, e a pergunta vem muito a calhar, porque muitas vezes a gente culpabiliza o indivíduo e a família por tudo, e não é isso, né? Então, hoje a gente tem no nosso país, isso é um resultado, reflexo também para outros países do mundo, mas no Brasil, hoje a gente tem, por exemplo, os guias alimentares que estão disponíveis e tem uma linguagem mais fácil, inclusive para a própria família ler, sobre questões que são assim. A alimentação é muito mais do que ingestão de nutrientes. Essa alimentação é baseada em escolhas adequadas, baseado então no grau de processamento dos alimentos. E dentro disso a gente pode ter escolhas mais saudáveis e que têm a ver com a minha cultura, com o meu estilo de vida, da minha família e do local que eu vivo. Lembrar uma coisa que você colocou que é muito importante, que estilo de vida melhor, redução de sedentarismo e alimentação mais saudável não é só dentro de casa. A escola tem um papel importante. E em relação à escola, a gente tem a Política Nacional de Alimentação do Escolar, que vem progressivamente melhorando o financiamento e reduzindo a oferta de produtos ultraprocessados aí na merenda do escolar, como, por exemplo, bolacha, suco de pozinho e priorizando alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, carne, arroz, feijão, inclusive com a compra, a aquisição desses produtos ao redor da escola, no sentido que estiver mais perto, favorecendo, por exemplo, a agricultura familiar. A cesta básica hoje já inclui alimentos mais saudáveis, mais alimentos in natura e minimamente processados dentro dessa história, o que é muito importante. A gente tem a rotulagem de alimentos, que hoje tem lá algumas mensagens de tem alto teor de gordura, alto teor de sal,
para influenciar positivamente a população e, mais recentemente, a questão da tributação, a tributação dos refrigerantes, bebidas açucaradas, que foi aí no final do ano passado uma grande disputa, mas a gente sabe aí, o mundo mostra que, infelizmente, tem que tributar algumas coisas, o preço tem que aumentar de alimentos menos, por exemplo, refrigerantes e bebidas açucaradas, para que as pessoas consumam menos e, ao mesmo tempo, eu possa subsidiar de alguma maneira e reduzir o preço dos alimentos mais saudáveis. Então, existem uma série de ações complexas e integradas para que a gente consiga, veja só, não reduzir, mas pelo menos diminuir a aceleração, a velocidade do incremento da frequência e da gravidade da obesidade na faixa etária, tanto pediátrica quanto entre os adultos. Sim. E uma última pergunta para a gente só não deixar de falar e tirar essa dúvida, porque está sendo muito falado hoje em dia essas canetas emagrecedoras, esses medicamentos que estão chegando com muita força, que fazem as pessoas emagrecerem. No contexto infantil, da obesidade infantil, essa questão dos medicamentos também entra? As canetas emagrecedoras, né, que são os novos medicamentos para controle de obesidade, aí que já estão são bastante conhecidos entre os adultos, eles também estão se aproximando da faixa etária pediátrica, sim. Para crianças menores de 12 anos, a gente não tem remédio para tratar a obesidade. Não tem nenhum medicamento liberado para tratar a obesidade. Agora, acima de 12 anos, a gente já tem aí algumas opções dessas canetas no mercado, que dentro de uma caixa de ferramentas, onde uma criança com uma obesidade importante, que não respondeu à mudança do estilo de vida por algum motivo aí que o profissional de saúde está acompanhando, que tem morbidades associadas, né? Tem risco de ter diabetes, já está hipertenso, está com colesterol alto, as canetas aí, em algumas situações, sim, elas podem ser opção terapêutica, nunca se separando da mudança do estilo de vida. Mas depois da pandemia, só para relembrar, né, aumentou muito a frequência e a gravidade da obesidade. Então, o uso de medicamentos é sim uma realidade hoje para a faixa etária pediátrica acima de 12 anos, com prescrição médica, com acompanhamento multidisciplinar e médico, para garantir não só o adequado crescimento e desenvolvimento da criança, mas para também controlar possíveis efeitos adversos que possam surgir aí dentro desse contexto. Tá certo, mais um esclarecimento. Muito obrigada por toda essa aula, né, que nós tivemos aqui com tantas dicas para as famílias, para as crianças, falando desse assunto, obesidade infantil. Você que estava acompanhando ouviu a doutora Fabiola Suano, presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, dando todas essas sugestões e essas dicas e essas informações sobre a obesidade infantil. Obrigada, doutora, e obrigada a você também que estava nos acompanhando aqui na TV e Rádio Câmara Bauru.